Oi, turma, bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na última aula a gente terminou a parte de tempo e clima. E nessa aula, e na próxima, né, que vai ser na próxima semana, a gente vai falar sobre as alterações. Na semana seguinte, vamos falar sobre vamos entrar aqui para falar um pouquinho sobre as alterações climáticas, né? Então, o que são essas alterações climáticas, né? É, As alterações climáticas são nada mais nada menos do que as mudanças, essas mudanças ou alterações climáticas, quando a gente fala disso, a gente está falando sobre variações, né? Ou seja, mudanças acentuadas dos climas regionais ou em escala global ao longo do tempo. Lembra que clima ele se refere a regiões e um tempo muito maior. Né? Então qualquer mudança ou alteração, ou seja, grandes variações no clima das regiões do planeta ao longo do tempo, a gente chama isso de uma alteração climática. Né? É, então essas alterações elas vão envolver o quê? Mudanças de temperatura, mudanças do regime de chuva, ou seja, em alguns lugares pode chover muito mais do que chovia, outros lugares podem ter secas muito mais prolongadas, né? E aí outros fenômenos climáticos que não existiam, né? O aumento de incidências de furacões, né? Aumento de tempestades que não existiam antes, né? Mas essas alterações em comparação, né, ao que acontecia ao longo da história. Né? Ou seja, se comparar ao longo do tempo, se começa a acontecer vários fenômenos que não aconteciam há muito tempo, e eles começam a acontecer cada vez de forma mais frequente, é um sinal de que você está tendo um processo de alteração climática. Né? Então, as temperaturas já estão ficando cada vez mais elevadas, e do que a série histórica dos últimos 50, 70, 80 anos, é um sinal de que você está tendo alterações climáticas. As alterações climáticas elas podem ser naturais, né? Como já houveram em vários momentos na história do planeta, né? Mas elas podem ser causadas pelo ser humano, que é justamente o que a gente vem vivendo nesses últimos períodos, é justamente um processo de alteração climática que é originada, né, muito provavelmente não, é originada, né, por vários cientistas, e a comunidade científica tem esse consenso, apesar de ter alguns cientistas negacionistas que vêm negar que não é influência do ser humano, mas aí são outras questões, né? Mas a gente está vivendo esse período justamente pela ação antrópica, pela ação do ser humano. Principalmente a gente está tendo uma alteração climática, né? E estamos vivendo um período de emergências climáticas, principalmente pelo modo de produção, né? E pela matriz energética que a gente tem em maior parte dos planos no mundo todo, né? Que é a matriz energética baseada nos combustíveis fósseis. Né? Então a queima dos combustíveis fósseis, de petróleo, carvão, gás natural, e por aí vai, e os derivados do petróleo, né? Diesel, gasolina, que vai gerando a emissão excessiva de gases de efeito estufa que vão alterando o regime climático do planeta, o clima, ao longo do tempo, certo? Mas a gente fala isso um pouquinho mais para frente. Né? Então, das principais causas que a gente tem de modo geral das alterações climáticas, de forma geral, né, o clima em determinada região ele pode ser alterado por diversos fatores, né, naturais, como eu falei, podem ter alguns fatores naturais que podem levar à mudança do clima em uma determinada região, mas ele também pode acontecer pela ação humana ou pela junção desses dois fatores, o ser humano, a combinação da interferência do ser humano mais fatores naturais, eles podem levar a essas alterações climáticas, né? O clima, né, ele nunca foi estático ou imutável, né, ao longo do tempo. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que o clima ele nunca foi estático, ou seja, ele nunca foi do mesmo jeito ao longo do tempo. Ele sempre se altera, né, devido a diversos fatores do próprio ambiente, do planeta, né? Então, ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo, né, o planeta ele passa naturalmente por ciclos, né, de mudanças, e o clima também muda, já que vários fatores meteorológicos eles se alteram ao longo do tempo no nosso planeta. Né? Mas o que a gente está vendo atualmente, a gente está tendo a gente está vivendo um período de mudança climática muito rápida, muito acentuada e que é diretamente relacionado à intervenção do ser humano no ambiente, ou seja, esses fatores eles são todos correlacionados. Então a gente tem uma alteração climática rápida, né? Rápida no sentido da escala temporal, falando em milhões e milhares de anos, né? A gente está tendo nos últimos
100 anos, né, a gente está tendo uma acelerada alteração dos fatores climáticos do planeta, né? Isso devido à intervenção do ser humano sobre o ambiente, né? Especialmente, como eu falei, pela emissão de gases poluentes na atmosfera que acentuam o efeito estufa, né? E causam, consequentemente, o aquecimento global. Então, lembra lá do 7º ano, que a gente falou do efeito estufa, né? Que os gases de efeito estufa eles mantêm o calor na Terra, mantêm a Terra aquecida, que é um efeito que é fundamental para a manutenção da vida do planeta, mas quando a gente intensifica o efeito estufa emitindo muitos gases poluentes, a gente vai ter um aquecimento excessivo do planeta que vai gerar uma série de problemas, uma série de danos ao planeta, consequentemente um processo do aquecimento global, né? Então as causas das mudanças climáticas elas provocam uma série de discussões acirradas, né, no meio científico, porque tem algumas análises de negacionistas científicos, que são a minoria, que vão negar esses processos. Geralmente essas pessoas que negam, elas são cientistas e que suas pesquisas são financiadas geralmente por grandes empresas petroleiras, né, como a ExxonMobil, como a... qual é aquela outra, meu Deus? Shell, e BP e outra uma série de grandes conglomerados de exploração de combustíveis fósseis. Bom, para a gente falar das alterações climáticas, obviamente que é importante a gente falar sobre os climas do planeta, né? Então a Terra ela apresenta características específicas, né, que determinam os diferentes climas que a gente tem em conta do nosso planeta, né? Então as diferenças na incidência dos raios solares e a ação de massas de ar, que é como massas de ar atmosférica, como a gente viu na aula passada, o movimento das correntes marítimas, das correntes nos mares, nos oceanos e outros fatores, em conjunto, né, eles vão propiciar, né, eles vão formar diferentes climas no nosso planeta, né? Então, a inclinação do eixo da Terra provoca a variação na incidência de raios solares no planeta, como a gente viu lá atrás, quando está falando dos planetas da Terra, né? E aquecimento diferente nos hemisférios norte e sul durante o movimento de translação do planeta, né? Então, entre os meses, por exemplo, de dezembro e março, o hemisfério sul, localizado ao sul da linha do Equador, né, fica mais exposto ao Sol, e os raios solares que vêm perpendicularmente, eles vão atingir, né, alguns pontos dessa região e formar o verão. E no inverso, o inverno no hemisfério norte, né? Então, após 6 meses, quando a Terra está no ponto diametral oposto, na sua órbita, no lado oposto, é o inverno no hemisfério sul, porque os raios solares vão atingir com maior incidência o hemisfério norte, que vai passar a ser verão, e o sul inverno. Então, nesse período de junho e setembro, o hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, né, fica mais exposto aos raios solares, e a gente vai ter o verão nesse hemisfério, né? Então, devido ao formato da Terra, a distribuição de luz solar e calor na superfície do planeta, ela é desigual, né? Ou seja, ela não, os raios solares não atingem na mesma intensidade todas as regiões do planeta, né? Então, as regiões mais próximas da linha do Equador, elas recebem muito mais raios solares, ou seja, elas recebem raios solares com muito mais intensidade, diferente dos polos que vão receber muito menos, né? Ou seja, eles recebem de forma desigual, né, e com uma intensidade muito menor, né? Então, o planeta, então, a gente pode dividir ele basicamente, né, em 3 zonas térmicas ou em 3 zonas climáticas, né? A gente tem a zona intertropical ou a zona tropical, a zona temperada, norte e sul, né? E a zona polar ou zona glacial, Ártica e Antártica. Então a gente tem lá nos polos norte e frio, a gente tem essas zonas de frio do norte e zona de frio do sul, que são essas zonas polares. A gente tem as zonas temperadas, né? Ou norte e sul, né? Que estão acima dos trópicos, né? Trópico de Câncer e Capricórnio. E a gente tem essa zona quente, que é essa zona intertropical ou zona tropical, que são essa zona que fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, fica próximo nessa região aí, próximas à linha do Equador, né? Então a zona climática, conhecida como intertropical, né, ela abrange a porção central da Terra, vocês estão vendo aí na imagem, ou seja, as regiões entre os trópicos de Câncer e trópico de Capricórnio. Então nessas regiões aí do centro, essa região quente, essa zona tropical, essa zona quente,
As temperaturas são elevadas, né, devido à grande incidência e à incidência direta, né, dos raios solares, e geralmente há uma vegetação abundante, né, em razão da grande quantidade de chuvas que também se caracterizam nessas áreas. Nas regiões localizadas entre os trópicos e os círculos polares, que é essas zonas temperadas, né, o clima ele é mais moderado, né, devido aos raios solares incidirem. Os raios solares incidem, não se incidem diretamente, eles incidem mais inclinados sobre a superfície dessas regiões, né, na Terra. Então a principal característica dessas zonas são temperaturas definidas para cada estação, bem definidas, cada estação do ano. Então tem primavera, verão, outono, inverno, bem definida, elas bem diferenciadas, com invernos frios e verões quentes, né? E a presença de vegetação, né, de florestas temperadas, né, são as estepes e as pradarias, né, com menor diversidade de espécies vegetais. As zonas polares norte e sul, que são essas zonas frias, são aquelas que os raios solares incidem na superfície com a maior inclinação, né, comparando com todas as outras regiões do planeta, né. E além disso, né, algumas estações a região deixa de receber raios solares, né, direto, né, o que a gente tem, o que resulta, né, em um clima ameno, né, com pouca variação de temperatura, né, e com temperaturas se caracteriza por temperaturas frias, né, e secos, né. Então a vegetação ocorre durante o verão e principalmente são formadas pelas tundras, né, e formadas também por líquens e grande distribuição de fungos nessas regiões, né. E nessas regiões polares, né, nos dias próximos, que a gente chama de solstício de verão, ocorre o fenômeno que chama do sol da meia-noite, né, em que ele fica visível durante 24 horas, ou seja, fica 24 horas de sol, como tem algumas regiões que ficam vários dias durante a noite, ou seja, quase não tem sol. As massas de ar, como a gente já falou na aula passada, elas têm alguns fatores sobre o clima também, né? Então, os fatores relacionados à circulação atmosférica, na circulação do ar, e a circulação oceânica também das massas de ar nos oceanos, também interferem nos climas regionais do planeta, né? Como eu falei, com as massas de ar, né? E com as correntes marítimas também, as correntes na água, né? Então, as massas de ar elas podem ser frias ou quentes, como a gente viu na aula passada, e secas e úmidas, como a gente também viu na aula passada, né? Então essas massas de ar se originam em regiões polares. As massas de ar que se originam, né, nas regiões polares, elas são frias, e as massas de ar da zona intertropical são quentes, né? Então as massas de ar que se originam em regiões áridas, elas tendem a ser mais secas, e as que se originam em regiões úmidas, elas tendem, como os oceanos, por exemplo, elas tendem a apresentar um certo grau de umidade. Então as movimentações das massas de ar ela é determinada, ou seja, essas massas de ar se movimentam a partir das alterações na pressão atmosférica e interferem nas condições que vão determinar o clima, né? Então no Brasil, como a gente viu na aula passada, a gente tem pelo menos 5, né, massas de ar que de certa forma elas vão caracterizar o clima aqui no país, né? Então como eu falei, a gente tem a massa de ar equatorial continental, a massa de ar equatorial atlântica, a gente tem a massa de ar tropical atlântica, a gente tem a massa de ar tropical continental, a gente tem a massa de ar polar atlântica, né? Então são essas 5 que vão estar atuando aqui e formando o clima aqui no Brasil. Outro fator que também pode influenciar bastante no clima do planeta é o vulcanismo, ou seja, então a gente pode ter um processo de alta pressão, e a alta pressão, né, e elevada temperatura que a gente tem no interior da Terra, lá na região, na camada do manto, eles podem causar os processos e as movimentações das placas tectônicas, elas podem levar às erupções vulcânicas, né, que quando o magma do manto ele é lançado na superfície do planeta, né, e se transforma em lava, né, e além dessa liberação do magma, né, a gente tem a liberação de cinzas, gases, poeira, vapor de água e uma série de materiais que vão atingir as superfícies do planeta, né. Esse fenômeno geológico, né, que a gente chama de vulcanismo, ele também pode interferir no clima do planeta, né. Então alguns pesquisadores eles acreditam que as atividades vulcânicas na Terra elas favorecem a manutenção do clima ameno ao longo dos milhões de anos, ou seja,
esses vulcanismos que foram ocorrendo no passado e vêm ocorrendo até hoje, eles favoreceram a manutenção do clima ameno no planeta, né? Então os vulcões eles lançam gases e partículas de poeira na atmosfera durante essas erupções, né? Então isso pode aquecer ou resfriar a superfície terrestre, dependendo de como a energia solar radiante interage com esse material particulado que é lançado pelos vulcões. Então o vulcanismo ele também está muito associado e isso explica bastante as condições climáticas do planeta, né? Então algumas dessas partículas vulcânicas despejadas na atmosfera, elas são capazes até de refletir a luz do Sol e esfriar a Terra, ou seja, funcionam como espelhos e refletem parte dos raios ultravioleta e podem resfriar a Terra, né? Então a extensão e duração do resfriamento, eles vão depender da intensidade da erupção. Então erupções mais intensas, elas podem levar a uma maior extensão e durabilidade dessas reflexões, né? Então depende da duração, da extensão e duração, né, e da intensidade da erupção, da quantidade de poeira vulcânica que vai ser lançada pelos vulcões na atmosfera e também do diâmetro dessas partículas, né? Quanto tudo isso for maior reflexão vai ter, né? Então as nuvens e cinzas vulcânicas que flutuam na baixa atmosfera, elas podem causar, por exemplo, escuridão, frio apenas por algumas horas ou dias, ou seja, só alterar o tempo, né? Isso acontece por uma interação com as chuvas nessa parte da atmosfera, né, que vão favorecer a dispersão do material suspenso. A parte superior da atmosfera, né, lá em cima na estratosfera, é menos úmida, então a poeira vulcânica que se atingir essa camada da atmosfera, ela pode permanecer em suspensão por semanas e às vezes até meses, e influenciando muito mais no clima da região, né? Então a maior influência do vulcanismo sobre o clima da Terra ocorre principalmente quando os vulcões liberam gases com grande quantidade de compostos, de um composto que a gente chama de enxofre, né? Então muitos desses compostos são gases que sobem muito facilmente para a estratosfera e combinado com a pouca quantidade de água que tem na estratosfera, eles formam uma névoa, né, que é composta de gotículas de ácido e que vão refletir em grande quantidade, né, a luz solar para o espaço, né? E esse fenômeno ele pode durar meses ou até anos e causar um resfriamento significativo do planeta, um resfriamento longo e intenso, né? Então esse vulcanismo pode não parecer, mas o vulcanismo influencia muito no clima do planeta, né? Principalmente quando a gente tem essa liberação desses gases, principalmente esses gases à base de enxofre, quando libera muito gás, porque se não liberar muito gás ele pode ficar aqui nessa região da troposfera, que se forma as nuvens, e durar alguns dias ou semanas essa mudança no tempo, né, e no clima. Mas quando ele sobe demais na estratosfera, isso for uma grande quantidade, ele pode levar a uma alteração do clima que pode durar de meses até alguns anos, certo? Então aí são alguns fatores naturais que influenciam no clima. Na próxima aula a gente vai focar mais em como as ações humanas elas vão interferir no clima do planeta, certo? Então qualquer dúvida, entre em contato, fiquem bem, se cuidem, até a próxima aula. Tchau.